Rapaziada, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês lembram quando foi anunciado, né, o acordo do Remo com a Libra? Aquilo que todo mundo pensou, né? Nossa, o clube do Remo tá fechando aí com a Libra, né? Uma grande liga que tem grandes clubes e que o Remo avaliou bem, a diretoria do Remo avaliou bem, né? E o Remo acabou se firmando aí como um clube da Libra. Pois é, até o presente momento que eu estou gravando esse vídeo, segundo informações, o clube do Remo ainda não recebeu nenhum valor da Libra. E já faz um tempo, eu acho que faz mais de um ano, né, que o clube do Remo faz parte da Libra. O que foi prometido é que o clube do Remo receberia um aporte financeiro da Libra. Muitas coisas do Remo, como por exemplo o pagamento da premiação para o acesso para a Série A, ainda não foram quitados devido ao atraso do repasse desse valor. Em contrapartida, a gente tem o nosso rival, que eu vou citar aqui nesse caso, porque segundo o Fred Carvalho, né, que é o cara ali que expôs muitas coisas do nosso rival, eles receberam cerca de 10 milhões de reais da Libra em adiantamento, né? E o clube do Remo não adiantou nada, o Remo não pegou também nenhum adiantamento. Tudo que a gente fala sobre o clube aqui, principalmente referente a essas parcerias, a gente vem aqui e tenta esclarecer ao máximo para vocês aquilo que a gente tem de informação, né? Só que desde que o Remo fechou com a Libra, quase ninguém explicou como seria o faturamento do clube, quanto o Remo iria pegar nessa parceria, como seria pago, né? Se o Remo só iria receber se subisse para a Série A, pouca coisa foi explicado, né? Eu até subi lá no vídeo do canal Assis, eu vi que o Náutico fechou diretamente com a Globo para a transmissão da Série B pelo canal lá da Globo de Pernambuco. O Náutico fechou 18 milhões. Tá certo que isso é pouco, né? Perto daquilo que o Remo pode arrecadar numa Série A. Que o clube do Remo está ali, né? Propício a arrecadar numa Série A. Mas mesmo assim, nada foi esclarecido. Nem para a torcida, nem para a imprensa, para ninguém sobre esse contrato do clube com a Libra. A única coisa que a gente ficou sabendo é que o Flamengo ficou muito, mas muito indignado e insatisfeito com o contrato feito, né? O Flamengo via, de acordo com o número de audiência, com o número de torcedores, o Flamengo via que ele estava na desvantagem, fechando com a Libra. Tentou boicotar ali o repasse para os clubes, algo que não aconteceu. Então, a pergunta que fica é, quando é que o Remo vai receber esse dinheiro? Quando esse dinheiro vai cair na conta do clube do Remo? Porque o Campeonato Brasileiro da Série A já começou, o Remo já gastou, já vem gastando, né? E esse repasse que deveria já ter acontecido, ainda não aconteceu. E é claro que a diretoria do Remo corre atrás, está meio também, eu diria, insatisfeita com o que está acontecendo. Então, vamos ver aí, né, sobre essa questão da Libra e tal, sobre o trabalho, né, que o clube do Remo vai precisar fazer referente à Libra. Uma coisa é certa, tá, gente? O clube do Remo vai precisar dessa grana, vai precisar desse dinheiro para poder quitar ali os seus débitos com os jogadores, referente à premiação. Então é importante que o Remo já consiga, né, a liberação desse valor aí. O jogo de amanhã contra o Mirassol, o clube do Remo jogará no Estádio Olímpico do Pará. Inclusive o Remo disponibilizou ali nas redes sociais, né, o calendário do Remo no mês de fevereiro. E é interessante, né, porque a gente tem ali o jogo contra o Mirassol, depois, no dia seguinte, né, no dia do aniversário do Remo, o jogo contra o Águia, no final de semana o Clássico, depois a gente tem na quarta-feira o Atlético Mineiro, na quinta o Castanhal, e se eu não estou enganado, na segunda o Remo enfrenta a equipe do Independente, né, Amazônia Independência, né, acho que é só Amazônia, acho que eles tiraram o Independente, a equipe do Amazônia, tá, que voltou para a elite do Campeonato Paraense, e o clube do Remo deve enfrentar esse clube
no, na segunda-feira, se eu não estou enganado, tá? E aí, vai mais uma vez da questão da elaboração do campeonato. O Remo aceitou, eu não posso chegar aqui e falar que a federação está sacaneando o Remo, porque o Remo participou do conselho lá e aceitou, né? Viu que ia ter aí esses encargos, eu diria, na parte do calendário, e o Remo, por sua vez, aceitou. É claro que, para muita gente, né, a gente pensa que a federação não está ali ligando para o Remo. Muito pelo contrário, né? O Remo tentou, de alguma forma, e eu acho que isso é importante a gente falar aqui, né? O Remo tentou, de alguma forma, adiantar esses jogos. Algo que não foi, eu acredito que seja acordado com a federação. E aí o Remo tem que jogar praticamente na mesma data do Campeonato Brasileiro. É o calendário, né, que tentaram ajeitar aí, mas a Federação Paraense também deveria ter estudado melhor o campeonato. Do jeito que a Federação Paraense está, né, dando de atenção para o clube do Remo na Série A, se o Remo depender só da Federação, ano que vem isso vai estar resolvido, porque o Remo vai voltar a disputar a Série B, né? Se a gente depender só da Federação para permanecer na Série A, isso é fato, tá? Isso é fato. A Federação, ela vai fazer ali, vai fazer aquilo para inglês ver, mas a gente sabe que se a gente não se esforçar para permanecer na Série A, a gente vai ser rebaixado no final da temporada. Então, precisa ter um esforço, precisa ter um entendimento e precisa ter ali, claro, um padrão para o clube, né? Um time, já era para o Remo ter isso, né? Eu acho que o Remo está enfrentando esses problemas de calendário que não era para enfrentar, porque já era para o Remo ter o time que está jogando a Série A e o time que está jogando o Parazão. E não está por conta do atraso no planejamento. Sobre o jogo contra o Mirassol, a gente viu, né, que o Mangueirão está tendo ali uma revitalização no gramado, mas é aquilo, né, gente? É aquela revitalização que é mais para ter o jogo de fato, porque eu não acredito que até o horário do jogo, até o momento dessa partida contra a equipe do Mirassol, o gramado do Mangueirão tenha condições perfeitas de jogo. Não. Vai ter condições de jogo, porque a equipe do Mesquita é muito boa, que trabalha com o gramado. Mas é aquilo, né, cara? Uma porrada de eventos no estádio, né? A torcida também é um pouco com o pé atrás com o clube. Então, eu acho que até mesmo referente a isso, vai ter um trabalho da direita referente a essa revitalização e ao clube do Remo disputar essa competição. Deixa eu falar uma coisa aqui com vocês sobre a mudança de mentalidade, né, do Remo. Por quê? A gente amanhã vai jogar um campeonato brasileiro. Mais uma vez, repetindo aqui, né, o slogan que foi da semana, um campeonato, a primeira vez, depois de 32 anos, dentro de casa. E em uma semana que a gente poderia estar falando de Repá como torcedores rivais. E eu não vejo torcedores do Remo, quase não estão tocando no assunto do Repá. Eu, particularmente, gente, não estou focado em Repá. Para mim, o Repá vai ser depois do jogo contra o Mirassol. Eu acho que o jogo do Águia vai meio que cair, abre aspas, no esquecimento, né? Porque a gente tem esse jogo contra o Mirassol aí e depois tem um clássico no final de semana. Mas agora não, se fosse alguns tempos atrás, eu acho que essa semana do clássico estaria bem movimentada, né? Bem movimentada, a gente aqui falando muito sobre o rival, né? O rival também falando muito sobre a gente, mas não, os torcedores rivais vão esperar que o Remo seja derrotado mais uma vez na competição, né? Eles vão torcer para isso, e a gente vai torcer para que o Remo possa se recuperar na competição com uma vitória. O time do Mirassol, cara, é um time muito perigoso. Muito perigoso, eu já falei isso aqui. O Remo não pode, em momento algum, menosprezar o time do Mirassol. É um time que eles, diferente do Vitória, que esperou o Remo jogar, o Mirassol, ele fecha ali a marcação. Ele marca em linha alta, ele vai para cima ali para tentar roubar a bola. É um time muito bem treinado pelo Guanais, né? O Guanais que saiu do Atlético Goianiense, ali a torcida do Atlético Goianiense não sente saudade dele, mas a do Mirassol, meu amigo, gosta muito do Guanais. Não é pra tanto, né, gente? O cara simplesmente pegou um time desacreditado e colocou na Libertadores.
né? Fez uma campanha ali onde o Mirassol se classificou para a Libertadores de maneira direta, pelo campeonato, né? Não foi pré-Libertadores. O Mirassol está diretamente na Libertadores. Se o Mirassol vai chegar longe na Libertadores, é outra história. Eu acho que chega. Acho que pelo menos umas quartas de final dá para o Mirassol chegar, tranquilamente. Tá? Eu acho que essa Libertadores não é tão forte como foi nos últimos anos. Os times brasileiros estão melhores, né? Estão melhores que os próprios times ali sul-americanos. Então, eu acredito que o Mirassol possa, de alguma maneira, figurar isso. Mas, nesse duelo contra o Remo vai ter muita dificuldade. Até porque o time, praticamente os jogadores vão estrear, né? Inclusive, acredito que Lionel Pico não, como eu já tinha falado para vocês, eu acredito que o Lionel Pico não vai jogar esse jogo. Tá? Eu acho que ele vai ser poupado. Mas deixa aí, tá? Os comentários, quero muito saber a opinião de vocês, tá? Até o próximo vídeo. Tchau.